Olá, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, na lição da Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar sobre a carta de Tiago, a epístola de Tiago. E antes de iniciar a nossa lição, eu queria orar por você. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, traz o teu ensinamento aos nossos corações, que a nossa mente possa entender a tua palavra e que em nome de Jesus possamos praticar a tua palavra, que em nosso coração possa ser gerada a fé genuína, em nome de Jesus, e que possamos, ao terminar de estudar essa carta, possamos, em nome de Jesus, praticar de forma genuína, verdadeira, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, a epístola de Tiago é uma epístola que na Bíblia ela fica após a carta aos Hebreus. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a epístola de Tiago. A epístola de Tiago, antes de trazer vários detalhes importantes, eu queria introduzir da seguinte forma. Não adianta nós falarmos, nós crermos, nós acreditarmos em Deus, se não praticarmos o que nós estamos aprendendo, se nós não praticarmos a sua palavra. A epístola de Tiago é uma epístola que trata da vida cristã prática. Não é da profissão de fé, mas é da fé que age. É a fé que nos move. É a fé que nos faz ter uma vida diferenciada no meio de uma geração corrompida e perversa, onde, como disse Jesus, se conhece a árvore pelos seus frutos. Então, as pessoas, elas vão reconhecer você, elas vão me reconhecer, elas vão nos reconhecer como verdadeiros cristãos. Não é pelo que falamos, mas é pelo que fazemos. Como é a sua vida prática? Então eu queria introduzir dessa forma. E falando um pouco da epístola de Tiago, ele é considerado por muitos estudiosos bíblicos como um especialista da vida cristã, porque ele trata exatamente das atitudes, das práticas que identificam, que qualificam uma pessoa como cristã. O que qualifica uma pessoa como cristã verdadeira, o que qualifica uma pessoa que tem uma fé genuína, não é a sua carteira de membro, não é o fato dela pertencer a uma denominação, mas o que qualifica é a vida prática dessa pessoa. E isso ele vai tratar de uma forma profunda na epístola dele. E fazendo uma breve contextualização dessa carta, como sempre nós fazemos aqui da Escola Bíblica Dominical, em primeiro lugar, o autor foi Tiago. Essa carta foi escrita entre 45 e 47 depois de Cristo, foi escrita em Jerusalém, foi escrita às 12 tribos que estavam na dispersação. E se você não sabe o que significa 12 tribos na dispersação, eu vou te explicar mais para frente, então fica aí assistindo. E eu queria ler um texto com você para fundamentar essa carta, que basicamente é a base, é o versículo-chave dessa carta.
Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então ele trata que não adianta, como nós falamos já aqui, ter fé e não ter obra. Ter fé e não ter vida. Como é a sua vida? Como é a minha vida? Prática. O que é que eu deixo de fazer? Porque muitos cristãos se gabam, se exaltam pelo que não fazem, pelo mal que não fazem. Ah, eu não peco, eu não cobiço, não adultero, não minto, não roubo. Eles se gabam apenas pelo pecado de comissão, que eles não fazem. Mas existe outro pecado, que é o pecado de omissão, é deixar de fazer. E Tiago, ele vai ser muito enfático na vida prática. Vamos lá. Acompanhando esse livro, nós percebemos que o autor, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, que ele era um líder da igreja em Jerusalém. Logo, ele conhecia o sofrimento daqueles cristãos da igreja primitiva que estavam sendo perseguidos. Você lembra lá no livro de Atos? Você lembra do apóstolo Paulo, de Saulo, que perseguia, que mandava cartas para prender e matar os cristãos? Então Tiago, ele fazia parte da liderança da igreja que estava nesse contexto. E, portanto, ele conhecia o sofrimento dos cristãos, dos nossos irmãos. E quem foi esse Tiago? A autoria dessa carta, ela é muito bem definida, mas ela pode deixar alguma dúvida, porque na Bíblia você vai encontrar outros Tiagos. Vamos lá. Existia Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Existia também Tiago, filho de Alfeu. Será que a carta de Tiago não foi escrita por um desses Tiagos? Esses dois Tiagos eram apóstolos. E nós sabemos que a carta não foi escrita por um apóstolo. Então, logo, não foi nenhum desses dois Tiagos. Existe também Tiago, pai de Judas, o apóstolo, não Tiago, não o Judas Iscariotes. E provavelmente também não foi esse Tiago, porque você não vê nenhuma evidência aqui na carta que apoie tal autoria. Então nos resta apenas Tiago, irmão de Jesus, né? Que é o meio-irmão de Jesus, que basicamente ele é o autor entre os estudiosos. Não há muito o que se discutir, e a alta crítica, que é basicamente uma linha de críticos que não acreditam na Bíblia, que julgam tudo que existe na Bíblia, vai dizer que a Bíblia ela foi produzida muitos anos depois, não é? E que esses autores são pseudo-autores. Mas nós enxergamos aqui vários traços desse autor que basicamente não deixa dúvidas que o autor foi o meu irmão de Jesus. E para quem Tiago escreveu? Tiago escreveu conforme, se você acompanhar na sua Bíblia, no versículo 1 ele vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação. Vamos lá. Alguns estudiosos afirmam que essas 12 tribos, elas se remetem de forma a considerar que Tiago está escrevendo para todo Israel. Ou seja, é uma interpretação literal. Está falando para as 12 tribos de Israel.
Já outra linha de pensamento vai dizer que essa descrição das 12 tribos, ela se remete ao Israel de Deus. Então, basicamente, a toda igreja. Então, qual é o destinatário correto? Existe a maior unanimidade, não é, entre os estudiosos que Tiago ele escreveu a um público específico de cristãos judeus, mas que também o ensinamento dele estava sendo aplicado para toda a igreja. Então, ele escreve de fato com o objetivo de confortar. Nós vamos ver aqui basicamente o conteúdo dessa epístola, de confortar os cristãos que estavam na grande dispersação. E dispersação, basicamente, aqui indicaria os judeus fora da Palestina, cristãos ou não. Então, por que eles fugiram? Por conta da perseguição. Nós já falamos isso aqui nas lições passadas, que o Império Romano perseguia os cristãos, matava. Os cristãos eram jogados dentro das arenas de leões como um espetáculo, como um show para fazer a alegria dos greco-romanos. O público-alvo que Tiago escreve é basicamente para os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos. E se você enxergar no versículo 2 até o versículo 4, ele vai iniciar a sua carta com a palavra de conforto. Ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, ele começa falando de provação, de dificuldade, e o conselho que ele dá é exatamente para os cristãos eles terem a alegria de estar passando pelas dificuldades. Nós também vamos ver que Tiago ele fala de sabedoria. Então todos nós temos provações em nossas vidas, mas precisamos de sabedoria para enfrentá-las. Tiago também vai dizer da humildade, que é importante o cristão ser humilde, não importa a sua posição, não humilhe as pessoas. Se você enxergar alguém que tem menor condição que você, não humilhe, porque Tiago estava também lidando com essa situação. Era uma situação que existia diferenças, não existiam diferenças em classes sociais. Existiam senhores, existiam escravos, então existia uma disparidade muito grande. E era necessário para os cristãos humildade para não desprezar aqueles que não tinham condições. Ele vai falar de tentação, ele vai falar de ira, ele vai falar de cuidados com a língua, ele vai falar da imparcialidade no julgamento, ele vai falar da lei, ele vai falar das obras, conforme nós falamos, que não adianta ter fé e não ter obras. Ele vai falar da língua, ter cuidado no que diz, ter cuidado no que fala. Ele vai falar em Tiago capítulo 3. No capítulo 3 ele vai discorrer sobre os pecados da língua. Meus irmãos, não pode uma fonte doce jorrar água amarga. Meus irmãos, não convém que nós
amaldiçoemos aqueles homens, não é? Os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele vai falar da submissão, que o cristão deve estar sujeito. Então não importa a dificuldade, é importante estar sujeito a Deus. Estamos passando por um momento, uma fase difícil, uma provação econômica, uma provação na saúde. Muitos estão nessa quarentena, estão também numa provação psicológica. Tem que ter cuidado com a depressão. Muitos estão na provação em diversos aspectos. Mas precisamos pedir a sabedoria de Deus para passar pelas provações. Precisamos estarmos sujeitos a Deus para passarmos pelas provações. Precisamos ter cuidado ao passar pelas provações. Ele também vai falar do materialismo, para termos cuidado ao não esquecermos de Deus e focar apenas nas coisas materiais. Tanto é que ele vai dizer, o que adianta dizer vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a sua vida espiritual? Não adianta focar apenas nessa vida. O apóstolo Paulo ele vai dizer, a nossa esperança deve estar naquilo que não se vê. Porque aquilo que não se vê é eterno. E aquilo que se vê é passageiro. Onde está a sua esperança? Temos que ter cuidado com o materialismo. Ele fala de paciência. Para passarmos pelas provações, é necessário paciência, é necessário firmeza e é necessário, acima de tudo, oração. Então perceba, eu queria ler mais outro texto com você, que ele vai dizer, versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então você está sofrendo? Ore. Fale com Deus. Deus, Ele ouve. Deus, Ele escuta. Deus, Ele atende às nossas orações. Ore. Estamos passando por um momento muito difícil. Ore a Deus. Desligue por um momento a televisão apenas escutando coisas ruins que nos deixam para baixo. É importante estarmos informados, mas mais importante ainda é nós orarmos. E algo muito importante a destacar dessa epístola é que essa epístola, conforme eu falei, ela traz um aspecto prático e ela se assemelha ao Sermão do Monte. Você já ouviu falar do Sermão do Monte de Jesus? Jesus, ele basicamente traz uma Bíblia prática em miniatura. Ele faz ali de Mateus 5 até Mateus 7, basicamente a regra de fé e prática de todo cristão. Então perceba, tanto em Tiago quanto em Mateus, vai falar sobre ter alegria em meio à provação. Então nós lemos um texto onde diz, meus irmãos, tende por grande motivo de alegria o passardes por tribulação. Jesus vai dizer, exultai-vos quando vocês forem perseguidos e maltratados, porque fizeram dessa mesma forma com vossos pais e profetas. Outro ponto também vai dizer, exortação à perfeição. Tiago, ele vai nos dizer, no versículo 4, que a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Jesus vai dizer, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É claro, o homem perfeito na condição de homem
e Deus perfeito na condição de Deus. E ele vai falar de vários tópicos que se assemelham ao Sermão do Monte. Ele vai falar do pedido de dons. Tiago falou para pedir sabedoria. Jesus vai dizer para pedir e dar-se-vos-á. Busqueis e encontrareis. Bata e a porta se abrirá. Em Tiago ele também vai falar acerca do ouvido praticar. Tiago ele vai dizer: meus irmãos, não sejais apenas praticantes, ou melhor, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas sejais praticantes. Jesus vai dizer: o homem que ouve a palavra e constrói, ou melhor, o homem que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa na rocha. Então, Jesus vai falar que aquele que não pratica, constrói a casa na areia. Ele vai enfatizar, deixar claro que o fundamento, a base cristã, é a prática da palavra de Deus. E vários outros pontos. Bênçãos por mostrar misericórdia. Bênçãos por causa da pacificação. Bênção por causa da humildade, condenação do juízo contra os outros. Ou seja, não julgue. Jesus vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados. E Tiago também vai dizer: tenha cuidado quando você julgar. Traça e ferrugem corrompem a riqueza eterna. Tiago ele vai dizer: vossa riqueza, não é? Em Tiago 5:2, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traças. Jesus vai dizer: não ajunteis tesouros no céu, ou melhor, na terra. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, o ladrão mina e rouba, mas ajuntai tesouros no céu. Glória a Deus. Onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer: bem eu sei em quem tenho crido, e que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Glória a Deus. Ele também vai falar de profetas como exemplo. Se você olhar Tiago 5,12, ele vai dizer: acima de tudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso falar sim, sim, não, não, para não cairdes em juízo. E ele vai falar para aqueles irmãos que estavam em perseguição: olhe que os profetas também foram perseguidos. E Jesus vai dizer: exultem, se alegrem por passardes por grandes dificuldades. Por quê? Porque os vossos pais, os vossos profetas também foram perseguidos. Então tomem ele como exemplos de fé. E é interessante que Tiago ele tem na sua epístola 3 propósitos práticos. O primeiro propósito é justamente encorajar aos cristãos a passarem pelas tribulações. Então, o que precisamos nos momentos de dificuldades não é alguém julgando, não é alguém apontando, mas é uma palavra de encorajamento. E em nome de Jesus, eu quero te dar a palavra de encorajamento. Você pode estar passando por dificuldades, mas eu quero te dizer que a tua alegria, em nome de Jesus, a tua alegria esteja no Senhor Jesus. Se Ele curar ou não, se Ele fazer a tua dificuldade cessar agora ou não, mas que você esteja alegre, porque a alegria não deve estar nas coisas que se veem, mas deve estar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, Tiago ele vai trazer uma palavra para reforçar a fé, uma palavra que produz perseverança,
uma palavra que produz esperança. Então, ele nos dá como exemplo, ao olharmos alguém passando por dificuldades, é encorajamento, incentivar a pessoa a ter fé. Ele também vai fazer uma segunda coisa aqui nessa carta, exortação. Ele vai alertar os irmãos para serem praticantes da palavra de Deus. Ele vai alertar os irmãos para que os irmãos, ao ouvirem os ensinamentos, pratiquem. Porque o momento de dificuldade está aí. E é nesse momento exato que o cristão ele deve mostrar que realmente é cristão. Eu tenho visto todo esse momento, e é exatamente nesse momento agora, dessa praga que em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus essa praga do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, eu repreendo em nome de Jesus. Mas é nesse momento que o mundo, ele quer ver, e o cristão precisa mostrar os seus frutos de misericórdia, de amor, de ajudar aquelas pessoas que perderam os empregos, que estão em dificuldades, daquelas pessoas que estão doentes ou perderam um ente querido, de ter uma palavra de encorajamento. É nesse momento de dificuldade que os cristãos devem realmente mostrar que são cristãos. Então, Tiago ele vem, de fato, dizer, vamos praticar agora. Chegou a hora de praticar. E essa carta também tem um propósito de ensinar várias verdades que nós vimos aqui. E eu queria concluir falando, nós já falamos do ensinamento, da semelhança que o ensinamento da carta de Tiago tem com os ensinamentos de Jesus, e nós conseguimos enxergar Cristo nessa carta, porque Tiago, ele fala da vida cristã prática, algo que Jesus falou a vida toda. Pratique, não seja apenas ouvinte, não seja apenas um fariseu, mas seja, de fato, um praticante da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o que nós podemos concluir da carta de Tiago é que a prova da fé não está só na doutrina, na profissão, mas, de fato, na vida prática. Então, que em nome de Jesus possamos ser cristãos mais práticos. Cristãos que, ao conhecermos a verdade, possamos colocar em prática, em nome de Jesus. Então, que Deus ele possa abençoar a tua vida, que Deus ele possa abençoar a tua família, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração por você e pela tua família. Fecha teus olhos comigo. Senhor, eu não sei a situação que o teu filho, a tua filha está passando. Eu não sei a situação que essa família está passando, como esses cristãos passavam um momento de dificuldade, de provação, de perseguição. E é esse momento que muitos brasileiros têm passado. Um momento de dificuldade, um momento de perseguição. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa confortar o coração de cada um. Que o Senhor possa confortar em nome de Jesus os nossos corações aflitos, os nossos corações perplexos, desesperados. Que o Senhor possa dar a paz para cada família desse país, para cada família da nossa cidade, Recife, do nosso estado de Pernambuco, do nosso país, Brasil. Que o Senhor possa abençoar a família de cada um que está ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus ele te dê sabedoria ao passar por provações. Que Deus te dê sabedoria, alegria ao passar por dificuldades. E que Deus ele nos dê uma fé genuína que resulte em uma vida prática. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu te encontro na próxima lição
Primeira epístola de Pedro. Te encontro lá. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.